Aqui no estúdio a gente recebe agora o procurador do Ministério Público do Trabalho, Eduardo Varandas. O Ministério Público do Trabalho, juntamente com outras instituições, lançaram uma campanha que alerta contra a homofobia e o preconceito. Boa tarde, procurador, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Essa campanha vai ser lançada nacionalmente? Isso, a ideia é que ela seja adotada pela ONU e haja um lançamento nacional, seja na PGT, Procuradoria-Geral do Trabalho, seja na Procuradoria-Geral da República. Com esse novo cenário, a gente quer combater o preconceito e garantir que todos sejam tratados igualmente. Por que o lançamento dessa campanha agora? Bom, nós estamos no momento... Primeiro, os indicadores do país em termos de homotransfobia são terríveis. O Brasil é o que mais mata LGBTQIs no mundo. Uma transexual, transgênero, tem como expectativa de vida no Brasil 35, 38 anos. Nem na Idade Média a expectativa de vida era tão diminuta em face da desproteção. E as pessoas precisam entender que as suas crenças pessoais, a sua fé, a sua moral pessoal não pode interferir na vida alheia. Nós temos um país diversificado, um país altamente miscigenado, e as pessoas diferentes precisam aprender a conviver com essas diferenças. O mote da campanha é esse: respeite as diferenças. A gente não quer mudar a ideia de ninguém. Agora, o respeito é uma questão de determinação legal. Todos são iguais perante a lei, diz a Constituição. Esse preconceito o senhor enxerga somente para esse grupo específico da sociedade, que está sempre centrada na homofobia? Ou, por exemplo, a cultos religiosos, a outros segmentos sociais mais vulneráveis, também existe esse tipo de preconceito? Eu acho que o Brasil é o país do preconceito. Incrivelmente, como eu disse, a gente tem um país diversificado, mas nós estamos repletos de preconceito por todas as áreas, em maior ou menor gravidade. Por exemplo, religiões de matrizes africanas vêm sendo perseguidas. O racismo, apesar de ser considerado crime, ser criminalizado no Brasil, ele não foi exterminado da nação. E também pequenos preconceitos sociais. Existem até preconceitos que geram bullying, preconceito contra pessoas gordas, preconceitos contra idosos no que se refere à questão do trabalho. Você vê em que determinadas empresas só admitem pessoas de 25 a 35 anos. Então, assim, infelizmente, o contexto do Brasil, em termos de preconceito, eu reputo bastante grave. Agora, dentre os segmentos que sofrem preconceito, que não são poucos, um dos mais vulnerabilizados hoje, até porque muitas vezes isso termina com um crime de ódio, não é? É a homotransfobia, mas não é o único, e nem nós estamos pregando a proteção ou o privilégio a um único segmento. Essa campanha veio numa boa hora, porque o Supremo tem discutido a criminalização da homotransfobia e porque já chega do Brasil ser um palco de açougue de carne humana, seja de LGBTs, seja de negros, seja de mulheres. Nós precisamos viver em paz e com respeito à diversidade humana. Sim, isso é uma questão, inclusive, de direitos humanos, né? Sem dúvida. Procurador, o senhor falou aí da criminalização da homofobia, que o Supremo está discutindo, e os representantes do Congresso Nacional, na defesa das atribuições, das prerrogativas do Congresso, entendem que há um ativismo do Judiciário. Qual é a sua visão nessa discussão jurídica? Olha, eu acho que direito não é uma ciência exata, tá certo? Sempre existirão pontos de vista juridicamente defensáveis. Existe o ponto de vista mais tradicional, que pega o absoluto respeito à tripartição dos poderes, e aí o Supremo estaria, em tese, invadindo uma área exclusiva da legislatura, do Poder Legislativo. Existe um entendimento um pouco mais avançado. Inúmeros projetos de criminalização da homotransfobia tramitaram no Senado Federal, e por lobby de grupos religiosos e de facções mais conservadoras, acabou no descaso e as pessoas continuaram morrendo. Joga dentro da gaveta. Joga dentro da gaveta. Existe um instrumento chamado ação direta de constitucionalidade por omissão e outro instituto jurídico processual chamado mandado de injunção.
Esses dois institutos permitem que o Supremo diagnostique a omissão, determine a supressão e que faça valer o que está escrito na Constituição no que se refere às garantias fundamentais. Então, eu acho que o direito é um instrumento. A justiça é o fim do direito. Se o Poder Legislativo, de forma dolosa, criminosa e absolutamente criticável, se omite perante pessoas que estão morrendo pelo simples fato de elas existirem, que é o caso, por exemplo, do transgênero, eu acho que o Supremo está cumprindo a sua função, de forma talvez não tão ortodoxa e tradicional, mas então que o Congresso Nacional acorde do berço esplêndido que dormita há vários anos. Quer dizer, não pode também dar essa desculpa de que há ativismo do judiciário e ficar por isso mesmo, né? Não, o que importa é que a dignidade humana, como preceito básico da República, e aí não foi o Supremo que legislou isso, está contido na Constituição através do Poder Constituinte originário desde 1988, venha sendo vilipendiada todos os dias, porque as pessoas agora estão se dando ao direito de matar gays. Quer dizer, isso é absolutamente inadmissível. Então, se o Poder Legislativo está preocupado, se o Poder Legislativo está se sentindo invadido pela jurisdição da Suprema Corte, legisle, que cumpre a sua função, porque ultimamente tem sido bastante sofrível o papel daquela casa, do Parlamento. Ok, a gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho, vamos ao intervalo e a gente volta rapidinho aqui com o Correio Debate, trazendo mais dessa entrevista com o procurador Eduardo Varandas, do Ministério Público do Trabalho. Fique ligado, a gente volta em 2 minutinhos.